Muito bem, pessoal. Neste terceiro vídeo, nós vamos fazer uma pequena alteração no programa anterior, no qual usamos a pilha com um array, como um array, né? Usamos o array para representar a nossa pilha, e agora vamos usar o ponteiro. Então, deixa eu pilha usando array, vou te fazer aqui. No array nós criamos uma variável global, está fora da main aqui, né? A variável global que tinha um tamanho fixo de size. Neste exemplo com ponteiro, eu mantive a ideia de ter um ponteiro global, mantive a ideia de ter o apontador para a pilha, o top global. Significa que quando eu alterar tanto o top ou quanto a pilha, como elas são globais, se eu alterar dentro de uma função ou na main, elas se mantêm. No caso do ponteiro, mesmo se eu tivesse criado aqui na main, ele seria da main, mas ao mexer no ponteiro, estou mexendo na posição de memória dentro da função, eu não precisaria que ter global. Eu digo, não precisa também com array, mas aqui fica de uma forma, acredito, didática nesse primeiro momento, mas depois nós vamos também alterar colocando esse ponteiro para inteiro, chamado pilha, dentro da main, né, para a gente exercitar alguns conceitos também de passagem de parâmetros, de escopo de variável, né. Então aqui, em relação ao programa anterior, eu mantive a ideia, temos duas variáveis globais, uma é o inteiro top e o outro é um ponteiro para inteiro chamado pilha. E aqui eu criei a variável n e peço o tamanho da pilha. Quando o usuário entra com n, eu uso esse n para definir um malloc, ou seja, estou alocando n posições de memória de tamanho do inteiro. Se o inteiro tem 4 bytes, se a pessoa entrar com 10, por exemplo, aqui vai ser 10 vezes 4, 40 bytes alocados para o meu ponteiro. E depois uso a mesma ideia, o push. Eu coloco função push. Aqui que mudou, eu passei para a função agora um n, porque eu sempre tenho que verificar se ele estourou minha pilha aqui, é, colocando, sempre testando se o meu topo está em n, né? Como começa de zero, está em n-1, né? Ou seja, se meu topo chegou se minha variável topo chegou no topo, que é n-1, eu não mexo mais, né? A menos que eu decrementar fazendo pop, né? Bem, então aqui eu faço a mesma coisa, não mudei nada em relação ao exemplo anterior. Essas três linhas, o que mudou aqui é que eu estou colocando no conteúdo do ponteiro mais top, ou seja, começa de zero, que é o primeiro momento, o primeiro valor é -1, então mais top aqui eu coloco na primeira posição do meu ponteiro. Depois vai ser pilha mais 1, pilha mais 2. Então, lembrando, outro conceito que nós já vimos, né? Já vimos e revimos, que foi a notação do ponteiro equivale, não é ponteiro, não é array, né? Mas em termos conceituais a gente faz essa associação, que é o seguinte. Beleza. Aqui, nós temos então a ideia, o que eu ia falar? Ah, tá. Se você tiver um vetor de 3 posições, primeira posição é o V0, aqui é o V1 e o V2, não é isso? A gente sabe que essas posições, por exemplo, se fosse um vetor de char, cada um ocupa 1 byte, então aqui seria o V0, o V1 e o V2, cada um ocupando 1 byte. Isso aqui é uma célula de memória, uma posição, por exemplo, sei lá, AFAB1, aí vem AFAB2,
e esse aqui é o B3. Tá? E assim por diante. Tá? Subindo aqui. Aqui eu não estou crescendo a memória para cá, podia estar pensando o contrário, né? Então, na verdade, a primeira posição seria o V0, mas o importante aqui é que você está associando a posição a uma memória. Então, na verdade, aqui vamos inverter. Eu vou considerar que eu estou começando a minha pilha de baixo para cima. Então, é como se fosse um endereço, ela está crescendo, né? O V0 ali. Nós temos exercício com esse estudo de ponteiro e vetor. Né? Aqui. Então aqui seria posição 1, vamos supor, seria o B1, B2, B3, né? Com os outros números aqui. Isso no C eu uso a notação para o vetor V cochete de 0. A gente também sabe, podemos pegar a memória RAM, considerá-la. Quando eu aloco X bytes, os endereços estão aqui, eu aloquei isso aqui para um ponteiro, o ponteiro vai apontar aqui para a minha memória. Né? Imagina que a memória está crescendo agora daqui para cá. Então o ponteiro inicial aponta para cá, o P mais 1 aponta para cá, o P mais 2 aponta para cá, ou seja, cada vez que eu somar no ponteiro um valor, não estou somando uma variável, eu estou incrementando o apontador da minha memória RAM. Né? E a notação que a gente usa para isso é o conteúdo do ponteiro, eu pego o que está aqui, que é a mesma coisa de P mais 0, né? Isso aqui é a mesma coisa, asterisco P. Se eu fizer asterisco P mais 1, eu estou pegando a próxima posição de memória. Então, se aqui era o 0, a próxima é 1. Imaginando que isso aqui, por exemplo, é um vetor de char, cada um ocupa um byte, cada um ocupa uma célula de memória. Conteúdo de P mais 2, eu vou pegar a posição segunda aqui. Então, posição 0, posição 1, posição 2, e assim por diante. Ele vai pegar o conteúdo. Então, essa anotação é a que eu estou usando aqui. Eu estou colocando na posição 0, na posição 1, na medida que eu vou alterando a variável top. E aqui é a mesma coisa. Eu imprimo a posição pilha mais top e decremento top. Então aqui o que mudou em relação ao anterior é que ao invés de eu usar um vetor e usar a notação de vetor, eu uso um ponteiro e a notação de ponteiro. Aí se eu quisesse usar a notação de vetor aqui, pode, porque eu estou usando a pilha aqui, ó. Eu posso, não é o melhor jeito, porque a pilha não é um vetor. Aqui é a mesma coisa de eu falar conteúdo de pilha mais i. Posso trocar aqui, vocês podem experimentar usar essa notação aqui, ou usá-la, ou usar a notação de vetor também aqui. Ok? Deixa eu compilar aqui de novo. Mudei, ok. Tamanho da pilha, vou colocar uma pilha 3 aqui, colocar posição 1, 3, 1, 2, 1, 5, já pus 3 elementos, vamos colocar um quarto elemento, 6, opção, não, vou colocar entre opção, overflow, ele não deixa colocar porque eu só aceito 3 elementos, que é o que eu tinha dado, aqui, não, aqui, entre opção, deixa eu ver o que eu fiz aqui, tinha pedido para 3, né, em algum momento, aqui ó, tamanho da pilha 3, ok? Muito bom. No próximo vídeo a gente pode mudar esse programa também, colocando a pilha como, não como variável global, mas uma pilha, um ponteiro declarado aqui na mente. Voltamos já.